garanta já a sua vaga. 11 2026 2360 ou pelo WhatsApp 11 99620 2879. Nada acontece por acaso. Acredita nos oráculos, como tarô, bola de cristal, numerologia, entre outros. Então, a MKK Web Rádio, de terça a quinta-feira, tem a faixa da programação mística e esotérica. É isso mesmo. Venha participar, fazer as suas perguntas à nossa equipe esotérica ao vivo, pelo fone do ouvinte 11 3221 9515, WhatsApp 98291 6790, pelo chat em nossa página ou live no Facebook. Não perca tempo, é gratuito, só aqui na sua MKK Web Rádio. Muito mais rádio, disparada em audiência. MKK Web Rádio. Me acesse aos teus ouvidos, entregue-se a essa emoção, em qualquer momento, lugar e diversão. Deixa boa música te conectar, consuma com bom gosto a sua MKK. MKK é feita pra você. MKK, o som vem do coração, batendo a todo momento, tocando o que é bom, batendo a todo momento, tocando o que é bom. MKK Web Rádio. A partir de agora, você fica com o programa Modelando Vidas. A equipe do Instituto Modelando Vidas trazendo PNL, constelação familiar, mesa radiônica, Theta Healing e muito mais. Agora, ao vivo pela sua MKK Web Rádio. Boa tarde a todos, muito obrigada, ouvintes, amigos, pacientes. Muito obrigada, como sempre por acompanhar meu trabalho, acompanhar o trabalho do Modelando Vidas. E hoje, mais uma vez, eu venho trazer para vocês um tema que é muito perguntado, é um tema questionado com muita frequência, né? Então vamos lá, vamos falar sobre inteligência emocional. Mas hoje eu vim com a proposta de trazer algo além do que é divulgado, né? É a parte teórica. Então hoje eu venho trazer técnicas de inteligência emocional para vocês que me acompanham se auto-aplicarem, para que vocês possam aí fazer uso no dia a dia e entenderem a eficiência de ter inteligência emocional. Como eu sempre digo, todos nós temos problemas. As pessoas me perguntam, né? Nossa, mas você atende todo dia e o que acontece quando você está mal, quando você se sobrecarrega, quando você sente dor? Em algum momento você não passa por problemas, mas é claro que todos nós passamos por problemas. Acontece que quando se desenvolve a inteligência emocional, quando se está num caminho de autoconhecimento, você aprende a trabalhar com o seu corpo, você aprende a trabalhar com a sua mente e tem um equilíbrio. Então a diferença de uma pessoa que busca o autoconhecimento, que busca ajuda talvez, é como ela lida a partir de então com o seu próprio problema. Algumas pessoas se entregam, vão para o abismo, né, quando tem uma situação. Em outras, em situações bem piores, essas outras mesmas pessoas sabem manter o equilíbrio e a questão se soluciona. Se ela mesma não solucionar, o tempo soluciona. Então vamos lá, eu vou explicar um pouquinho para vocês como eu utilizo algumas técnicas fáceis para vocês utilizarem em casa para desenvolver essa inteligência emocional, e também eu falo um pouco sobre a EFT, que é a Emotion Technique Freedom, né? Técnica de libertação emocional, como é conhecido aqui no Brasil,
ou também a acupuntura sem agulhas. É bem bacana para libertar mesmo algumas sensações, sentimentos, problemas. Eu já apliquei a EF, tem uma pessoa que havia desmaiado e essa pessoa acordou. Então, vocês vão aprender o poder da mente. Mas antes disso, vou explicar mais um pouquinho. Eu acredito que em um dos programas anteriores eu expliquei detalhado o que significa PNL. E algumas pessoas ainda estão me questionando e perguntando a diferença, né, de PNL para uma terapia e como que funciona. Então vamos lá. Eu sempre digo, PNL, Programação Neurolinguística. A propriamente dita PNL faz usos de ferramentas que podem ser inclusas em terapia. Então a PNL em si não é terapia, né? O terapeuta que vai utilizar de PNL, de hipnose, de EFT, ele vai utilizar aí na maneira que ele quiser. Então, os precursores da PNL, que foram Richard Bandler e John Grinder, eles simplesmente fizeram uma modelagem de formas que foram mais rápidas, que foram mais eficazes dentro de um set de terapia, né? Então, eles foram lá, eles modelaram essas excelências, mais conhecidas na época de 70, Virginia Satir, Fritz Perls e Milton Erickson. Eram os 3 profissionais da época de 70 que se destacaram muito. Então, eles começaram a perceber, né? John Grinder e Richard Bandler começaram a perceber, nossa, algumas terapias levam de 7, 8, 9 anos para trazer um resultado para o paciente. 7, 8, 9 anos para tratar alguns assuntos. Como esses 3 profissionais, Fritz Perls, Virginia Satir e Milton Erickson, conseguem ter tantos resultados rápidos, né? Virginia Satir, na época, tinha resultados de pessoas que ficaram anos em terapia, traziam resultado em 1 ou 2 sessões. Então, eles identificaram que esses profissionais faziam exatamente a proposta que eles queriam, né? Minimizar o tempo e potencializar os resultados e resultados duradouros. Então, eles foram estudar esses 3 carinhas aí para poder identificar qual a diferença deles em terapia, em set de terapia. E, para surpresa deles, eles passaram a acompanhar cada um desses caras, que na época não tinham material desenvolvido, eles não tinham treinamento, eles apenas atendiam e com a experiência deles traziam muitos resultados. A partir de então, John Grinder e Richard Bandler começaram a adquirir esse conhecimento, né? E somado a isso, identificaram, né, que a tal que hoje é conhecida como PNL, podia-se simplesmente pegar um pouquinho de psicologia positiva, um pouquinho de psicologia transpessoal, um pouquinho de constelação, um pouquinho de hipnose, um pouquinho de psicologia TCC, cognitivo-comportamental, e por aí foi. Algumas pessoas hoje julgam a PNL como cópia, quando na verdade é muito claro essa história de que houve sim uma modelagem. Então nós pegamos aí as melhores dos melhores, as melhores partes das melhores técnicas. Então tem um pouquinho de tudo, né? Então, como vocês podem perceber, a PNL surgiu aí, aproximadamente na década de 70. E o que significa a programação? Nós entendemos que todo ser humano é programável e reprogramável. Então, quando você vem para a sua vida, né, isso desde bebezinho, você começa a ter as suas primeiras programações. O que são essas programações? É o que você vê, é o seu mundo. E o nosso mundo, ele é feito de filtros. Eu não sei se vocês perceberam agora que está rolando aí uma onda na internet de que cor é esse tênis. Já houve em outros tempos que cor é esse vestido, né? E o que nós podemos colocar, contribuir com a PNL através disso? São os filtros de aprendizagem. Nossos filtros são omissão, distorção e generalização. Então, cada um tem um foco.
Cada um tem uma... Inclusive, foi explicado na época do vestido, que cor é esse vestido, que de acordo com um foco de luz no seu globo ocular, sairia uma cor. Então, não existe cor certa, e sim aquela que você vê. Imagine na sua vida o que é certo, quem está certo em uma discussão, você ou o outro. Possivelmente os dois, porque cada um vê ao seu modo. Então, os filtros de PNL vêm explicar isso para o ser humano. E quando nós estamos em atendimento, né, às vezes a pessoa traz uma questão de relacionamento e nós temos que explicar isso para o outro, né, que às vezes ele está vendo algo que não é exatamente o que o outro gostaria de passar. Então, vem a omissão dos fatos, né, a distorção da informação e generalização, que muitas vezes se torna uma crença limitadora. Então, em um dado momento, você não concluiu um fato, não teve sucesso naquela alternativa, naquela opção, e aí vem aquela pessoa e arrasta, né, generaliza. Nunca dá certo nada para mim. Nunca. Mas nunca na sua vida algo saiu de acordo com o que você quis? E a pessoa começa a se conscientizar que não necessariamente funciona dessa maneira. Isso é uma generalização. E cá entre nós, em atendimento, muitas vezes a gente não precisa aplicar técnica. Basta tirar a pessoa da generalização, porque o ser humano aprende dessa maneira. E você tem que ter a habilidade de enxergar o que o outro está falando. Então é ouvir mais, falar menos. Né? Sabe aquela velha frase? Homem não presta. Homem não presta. Nenhum homem nunca prestou na sua vida. E o seu pai? Meu pai sim. Então já é um homem. Então, quando você vai tirando isso da generalização, você vai entendendo que aquilo é uma crença. Algo aconteceu em determinado momento. Para você poder ressignificar essa história. Tá? Então, acredito que até aqui vocês entenderam o que é a programação e neuro, por quê? É algo que vai, né? É algo que é mandado para nós e muitas vezes, como diria a psicanálise, recalca, fica escondido no inconsciente. Então, algumas linhas de terapia entendem que nós temos 5% de consciência. Imagina, o que é isso? 5% de consciência. E 95% inconsciente. Ainda é dividido aí por subconsciente, né, pré-consciente, enfim. Né? Ou seja, 5% é o nosso domínio cerebral. Né? Então, pensemos, quanta coisa ficou escondida, quanta coisa é obscura, e você ainda briga para provar que está certo. Pois bem, neurolinguística. Então, nós falamos muito sobre a linguística porque a PNL pode trabalhar através de ferramentas, técnicas espaço, né, na qual eu coloco o paciente em uma posição, depois coloco em outra proposta, e vai fazendo exercício, vai fazendo uma atividade, legal. Mas, ao mesmo tempo, eu posso simplesmente, o que o paciente interpreta como conversa, se torna técnica também. Essa mesma conversa, não é uma conversa de bar, não é uma conversa de balada, não é uma conversa entre amigos. É uma conversa terapêutica. Então, sempre haverá a finalidade de trazer o seu paciente ao objetivo, né? Levá-lo ao objetivo esperado, ao objetivo desejado, ou até mesmo surpreender, né? Levar a patamares superiores. E é muito gratificante quando a gente percebe isso em clínica, o paciente fala, nossa, eu não imaginei que era tão bom, que era assim, eu não sabia que eu conseguia chegar onde eu cheguei. E segredo, viu, para todos vocês, aqui eu vou compartilhar. Nós temos todos os recursos disponíveis em nós, então em algum momento da nossa vida nós já sentimos alegria, amor, coragem, paciência, tranquilidade. Então, se em algum momento da sua vida você já sentiu, eu consigo trazer isso à tona para você. Eu tenho que simplesmente identificar em que momento você programou a tristeza, em que momento você programou a frustração. Tudo é programável. Existe até uma frase, né, que eu costumo repetir
set terapêutico. Eu digo, tudo que você não conseguir fazer tem crença. Porque o ser humano vem desenvolvido para conseguir atingir patamares superiores, para conseguir alcançar sucesso, vitória e reconhecimento. Se até hoje você tudo que tenta não consegue, então tem uma crença que foi programada aí por você ou por alguém. E é nisso que nós no Modelando Vidas atuamos. Todas nós atuamos exatamente na causa, na crença. Pode ser uma crença de identidade, pode ser uma crença de comportamento, assim como pode ser também uma crença espiritual que trava você. Quantas pessoas eu atendo hoje com algumas crenças limitantes, que são crenças religiosas que não prosperam, porque entendem que ter dinheiro é pecado, entende? E entre essas, tantas outras. Então, vamos lá. Vamos prosseguir. Como a PNL pode ajudar dentro da inteligência emocional? Nós ensinamos a lidar com a ansiedade e sentimentos negativos. Nós temos tanto ferramentas para lidar com a ansiedade, quanto ferramentas de respiração. Ensinar a pessoa a respirar para trazer de volta ao estado de centramento, ao estado de presença, que hoje é comumente conhecido como mindfulness, né? São técnicas e técnicas que auxiliam, que eu deixo também de lição de casa, para a pessoa aprender a lidar com isso sozinha, né? Porque afinal, nosso intuito, nós que trabalhamos com terapia brevíssima, é deixar que o seu próprio paciente saiba como recorrer, saiba aonde recorrer em algum momento da vida. Não que ele nos tenha como muleta. Por isso, terapias brevíssimas, são rápidas, né? Então, lidar com os sentimentos negativos também é uma das técnicas que eu vou apresentar para vocês na prática, um pouquinho mais para frente. Por enquanto, eu estou familiarizando ainda quem não entendeu como funcionam as nossas ferramentas aqui dentro. Tá? A PNL também desenvolve, trabalha, aliás, superar fobias e traumas. Nós trabalhamos com medos, fobias, traumas. E trauma não é aquilo que você lembra aí, né? Porque se é um trauma, você não lembra. Já começa por aí, tá? Tudo o que você mais protege, mais esconde, pode ser um trauma. Ou você não faz nem ideia, mas você não quer entrar em contato com algo, tá? Isso é um trauma. Agora, não gostei, tenho medo, né? Pode ser tratável com técnicas de fobia ou simplesmente outras técnicas que nós trabalhamos aqui para identificar de onde surgiu o medo. Que o medo também é um comportamento aprendido. Se você pegar um bebezinho hoje e deixar aranhas passando por cima dele, escorpião passando por cima do bebê, cobra, ele não vai ter medo, tá? Porque ele ainda não sabe o que é isso. Mas a partir do momento que ele vê a mãe gritando com medo daquilo, aí ele reproduz o medo a partir de então. É quando ele entra em contato com essa situação. Bom, a PNL também pode te ajudar a melhorar sua performance em discursos e apresentações. Veja que bacana, a PNL me ajudou muito com isso. Eu sempre fui uma pessoa muito tímida e eu tive que utilizar de várias ferramentas quando eu comecei a dar as palestras, quando eu comecei a dar aula, né? Além disso, ela te traz um empoderamento. Existem técnicas para isso. E, inclusive, grandes artistas aí renomados também utilizam de técnicas de PNL. Esportistas utilizam de técnicas de PNL e hipnose. Eu poderia citar vários casos aí da TV, mas vamos deixar apenas como ciência para cada um de vocês. A PNL também auxilia na mudança de hábitos e te ajuda a se livrar de vícios. Vejam bem, quando nós falamos na questão de vícios, não é para você, papai, mamãe, tio, falar, então vai resolver a questão do meu filho, do meu primo. Quantas mães eu atendo em consultório que vão lá levar seus filhos com vícios? Mas ele quer, ele se permite. Às vezes o que é ruim para você não é ruim para ele. Então, desde que a pessoa se permita isso, desde que a pessoa queira tratar, ou pelo menos reconheça aquilo como um mau hábito,
Aí nós programamos. Quando a pessoa aceita aquilo, aí não é milagre, e também aqui ninguém interfere em livre arbítrio. Se a pessoa tem intenção e tem um interesse, aí é uma questão dela. E cada um acorda no seu momento. A PNL também trabalha muito, né? A questão de resolver conflitos. Podem ser questões de relacionamento. Nós temos aí algumas técnicas para trabalhar com relações que não necessariamente amorosas. Pode ser relação entre famílias, relação entre pai e filho, entre mãe e filho. Desenvolver habilidades de liderança também é um foco de PNL. Também já trabalhei com desenvolvimento de supervisores despreparados, sabe? Aquela questão de fui promovido, e agora? O que eu faço? Então, o PNL também abraça esse caminho. Identificar a forma natural de aprendizado de pessoas. Isso é bem legal que eu trouxe para vocês também, vou passar como bônus. Uma técnica de aprendizado acelerado, bem legal. E uma delas também, é verdade, eu trouxe 2 técnicas. Uma delas foi responsável por pessoas que me procuram para passar em vestibular, pessoas que me procuram para passar em concurso público, em faculdade. Bem legal. Aguardem até o final e logo passarei para vocês na prática. Nós ensinamos também como criar empatia, o rapport. O rapport, essa palavra, não tem tradução no Brasil, mas a grande responsabilidade dela é fazer com que você entre no mundo do outro. Isso mesmo. Então, a empatia, ela pode ser adquirida de forma natural ou de forma intencional. A maioria dos vendedores não entendem muito bem de rapport, eles não têm um bom resultado. E isso nós precisamos ter também com o nosso paciente, esse grande rapport, porque senão o paciente não fica até o final do processo. Até porque entrar em contato com o seu lado sombra, entrar em contato com a dor, não é nada gostoso para ninguém. Nem para nós que somos terapeutas e passamos por terapia também toda semana. Mas imagina, entrar em contato com o lado seu, que você não conhece, pode ser surpreendente. Então, se a pessoa que está comigo não estiver um nível básico de rapport, né, empatia comigo, eu não vou ficar. Nós temos também técnica para alívio de estresse, tranquilo. Criar relacionamentos mais saudáveis também, a PNL auxilia. Criar equipes motivadas e duradouras também, já ensinei treinamentos de equipes de telemarketing, tá? Para ter aí um resultado maior, né? Principalmente essas empresas que batem meta, precisam engajar, incentivar e cuidar do seu primeiro cliente, que é o seu funcionário. Também planejar e atingir metas de alta performance. Isso é de extrema importância. Vale ressaltar que tudo o que é sonho pode se tornar realidade, desde que você se programe e faça um planejamento. E nós aqui trabalhamos também com essa estruturação de metas, de objetivos, para que ele saia do sonho e se torne uma realização palpável. Então, vamos lá. A primeira técnica que eu quero passar para vocês é uma técnica de controle de ansiedade. Vamos lá. A maioria das pessoas hoje que me procuram, elas talvez, né, chegam no consultório e por ter uma expectativa grande, já chegam com um nível de ansiedade. Então, sempre pergunto, né, de 0 a 10, qual é o nível dessa ansiedade? A ansiedade não é sua, como as pessoas costumam dizer aí, posse. Não tenha posse com sentimentos ruins. Foi comportamento aprendido em algum momento. Algumas pessoas eu identifico que têm ansiedade após tomar um susto. O primeiro susto que levou na vida, desaprendeu a respirar e passou a reproduzir comportamentos de ansiosos. E aí depois você reprograma a respiração como de forma que eu vou ensiná-los, e vocês vão ver o resultado, assim, bem muito rápido. Então, é claro que ao persistirem os sintomas, venha para a terapia, mas vocês vão perceber o alívio, tá? Algumas pessoas respiram pelo tórax, algumas pessoas respiram pela barriga.
Primeira coisa, perceba por onde você está respirando no momento de ansiedade. Então, você está no momento de ansiedade. Está respirando pelo peito? Inverta. Como que eu sei, Marta, se é pelo peito ou se é pela barriga? Coloca a mão e vê aonde sobe. Sobe o peito ou sobe a barriga? Subiu o peito, estou ansioso? Troca. Faça a força para respirar pela barriga, até você conseguir respirar pela barriga. Quando você estiver respirando pela barriga, você vai ver como vai mudar a sua sensação, sua percepção. E possivelmente você até esqueça que estava ansioso, ok? Agora, se o contrário acontecer, você sentir que está respirando pela barriga, aí você faz o contrário. Joga para o tórax e começa, né? Inspira e solta. Isso, inspira e solta. Fica um tempinho até você perceber que a ansiedade passou, tá bom? Um outro exercício de respiração é a respiração em 3 tempos. Inspira contando até 8, segura contando até 4 e solta todo o ar contando até 10. E faça isso mais umas 3 ou 5 vezes. Inspira contando até 8, segura contando até 10 e solta contando... segura contando até 4 e solta contando até 10, tá? Faça esse movimento repetidas vezes. Quando você está ansioso ou quando você está com medo, isso é excesso de futuro. Então, qualquer situação que você faça que te volte ao centramento, já faz com que você ultrapasse esse momento e você retorne ao seu estado. Você vai ver como vai se sentir muito melhor. Vou ensinar uma terceira técnica que é muito simples e rápida. Às vezes o simples fato de você falar aonde estou e reconhecer que está naquele local que você está e que horas são, ao invés de olhar no relógio você responder agora, isso te ajuda também. Em muitos casos, só o fato da conscientização de que a pessoa vive no futuro, ela já regula totalmente essa questão de ansiedade, gente. É sério, muito sério, isso é muito legal, tá bom? Então, eu quero ensinar para vocês uma outra técnica também de inteligência emocional que tem resolvido diversas questões em vários determinados processos. Para muitas queixas eu encaminho isso e vejo uma mudança neurológica. Agora, até para falar um pouquinho sobre mudanças neurológicas, né? Podemos falar aí da propriamente sinapses, né? Então, nós temos conexões neurais e por elas, entre elas, nós temos algumas sinapses, que são caminhos, como se fossem choques, né? Que passam entre um neurônio e outro. Quando isso acontece, né? Você está acostumado a agir de uma forma, então acontecem aquelas sinapses. Eu vou toda vez pelo caminho X, saio do meu trabalho, vou para minha casa, X. Você tem aquela sinapse, é aquele caminho. Quando você muda o caminho, dá uma volta para chegar em casa ou faz um simples outro caminho, você cria uma nova sinapse a partir de 21 repetições, né? Então, o seu cérebro já passa a entender que aquele é um novo caminho. Só que toda vez que você muda e muda de novo, uma série de outras coisas acontecem na sua vida. Acontece que a maioria das pessoas acaba não percebendo, mas passe a reparar a partir de agora. Toda vez que você muda a forma na qual você agia com algo, outras coisas acontecem ao seu redor. Essa semana eu ensinei um rapaz a estudar de uma outra forma que ele não estava acostumado. Ele tinha um hábito. E eu pedi para ele reformular esse hábito. E aí ele foi refazendo. Quando ele percebeu, ele já tinha resolvido várias questões que antes ele achava que procrastinava. Ou seja, ele se classificava como procrastinação. E eu não tratei a tal da procrastinação que ele disse, né? Eu simplesmente pedi para ele mudar a forma de estudo. Então, o neurônio criou uma nova sinapse. Essa nova sinapse trouxe como benefício a resolução de outras coisas que estavam empacadas.
E o que eu quero dizer para vocês com isso? Vocês, ao efetuarem a técnica que eu vou passar para vocês agora, que eu chamo de carta de exclusão ao universo, vocês vão começar a perceber que mudanças acontecem na sua vida. E outra coisa, quando você muda, todos ao seu redor mudam também. Então, às vezes você reclama tanto de quem está do seu lado e ele simplesmente é espelho de você. Aí você evolui, ele também evolui. E quando nós mudamos, tudo ao nosso redor muda. Então, faremos essa carta de exclusão. Como que ela é feita? Vocês vão pegar aí um papel, né? Pode ser um papel sulfite, pode ser um caderno, o que vocês tiverem para anotar. Lápis, por favor. Peguem lápis. Eu primeiramente quero dar uma boa tarde a Poliana Mendes, Angélica Dantas, Maria Edema, muito obrigada de Portugal, muito obrigada, viu? Muito mesmo, de coração. Fico muito feliz que estejam me acompanhando e eu espero que eu possa contribuir. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode deixar abaixo. Patrícia Gomes, muito obrigada também, boa tarde, dizendo que sofre de ansiedade. Patrícia, utilize aqueles exercícios que eu passei, tá? E depois comenta comigo como que foi para você. Se a sua ansiedade, se aquela ansiedade, essa sensação que você imagina ter for muito forte, também pode me chamar, tá? E no final eu vou dar os meus contatos e você pode me procurar, Patrícia. Mas se você fizer os exercícios, acompanhe os exercícios que eu vou passar, tô passando mais informações. Isso tudo vai servir para você e vai servir para todos nós, tá? Serve para muita coisa. Então, pegaram aí um papel sulfite, papel de caderno, que vocês quiserem. Lápis, por favor. Porque o lápis, né, a grafite é um ótimo condutor de energia e energia natural, porque a grafite vem da natureza. Legal? Então tá bom. Faremos então a carta de exclusão. Vocês vão escrever, né, lá em cima, lembram do cabeçalho na escola? São Paulo, ou a cidade que vocês estão, o país que vocês estão, o dia, né? E embaixo, escrevam no final, né? No final do dia, de preferência, que é o final do dia que vocês estão de saco cheio, ou não. Mas coloque tudo de ruim que aconteceu naquele dia. Então, eu coloquei aqui alguns exemplos, né? Não gostei de fulana que me apresentaram. Eu não quero mais que aquela situação constrangedora como hoje aconteça. Eu não acredito que fizeram aquilo. Fiquei com raiva, pois não sei o que lá. Eu tô magoada com meu filho. Que sacanagem que fizeram. Isso, né? Descasca o verbo. Veja bem. No final dessa folha, escreva: cancelo, anulo, excluo. E instrução final: queime essa carta. Por quê? Transmutação, né? A chama. Então nós transmutamos tudo isso de ruim, tudo isso que você não quer para a sua vida, com as frases cancelo, anulo, excluo. Veja bem, se você colocar coisas que ainda não aconteceram ou coisas que você tem gratidão, fizer o contrário, e não escrever cancelo, anulo, excluo, queimar, isso também pode ser uma carta de informação ao universo, quase um SEDEX. Então você está pedindo ao universo. A única diferença é a frase final, gente. Então quando eu escrevo cancelo, anulo, excluo, eu estou mostrando para o universo que, ó, pode tirar que isso aqui para mim não é bem-vindo. Agora, sem escrever, você está pedindo para o universo, tá? Então é o que eu sempre digo, tomem cuidado com as reclamações. Quando a gente se queixa de algo ou de alguém e a gente fica blasfemando, é para o universo um pedido também. Não tem lá a parte do cancelo, anulo, excluo. Não tem. Então o universo vai te trazer mais do mesmo. O universo não sabe se você gosta, se você não gosta. Não sabe o que é bom, o que é ruim. Até porque o que é bom para você pode não ser bom para mim. Então você precisa ser claro e objetivo. Ao invés de reclamar, agradeça, faça o contrário. Existe a história de casamentos que aconteceram assim, né? A pessoa estava em um relacionamento tóxico, que só tinham que reclamar. Inclusive eu atendi uma pessoa passando por isso também.
E as pessoas só tinham que reclamar do seu companheiro, do cônjuge. Então escreveram a carta elogiando os benefícios que tinham após o casamento, isso, aquilo. Escreveram tantas vezes, todos os dias. Escrevam todos os dias, tá? Não é escrever uma vez, transmutei. Escreve todos os dias. Então essa pessoa escreveu, do marido, escreveu, reescreveu. E toda noite ela queimava, até que ela foi percebendo as qualidades. Ou seja, ela mudou o comportamento. Ao invés de criticá-lo, ao invés de julgá-lo, ao invés de falar mal dele para as pessoas, ela simplesmente foi lá e atuou de uma outra forma. Então as novas conexões neurais, as sinapses, começaram a olhá-lo de uma outra maneira. Isso serve para todos nós. Tá? Então a mudança acontece a partir do momento que você muda, né? Todo novo resultado exige novo comportamento. Então busque sempre ser melhor, seja hoje melhor que ontem e amanhã melhor que hoje. Parece uma frase muito feita, filosófica, mas é verdade e funciona. Bom, vamos para a próxima técnica. Aqui eu já expliquei sobre as duas formas de fazer carta de exclusão e carta também de solicitação. Então, vamos falar da queridinha hoje em dia, né? Que o pessoal me pede muito para ensinar a fazer EFT, Emotion Freedom Techniques. Eu até resumi aqui para vocês, né? Para ficar um pouquinho teórico, por exemplo, em português, que significa técnica de libertação emocional, é considerada a versão emocional da acupuntura, que foi isso que eu disse para vocês, mas ela é sem a utilização de agulhas. É uma ferramenta de ajuda terapêutica pertencente à psicologia energética, que tem por princípio básico a expressão: a causa de toda emoção negativa é uma interrupção no fluxo energético do corpo. Que, por sinal, esses dias eu fui assistir aquele filme que saiu no Netflix, aquele documentário Rio, O Poder da Mente. E lá demonstravam tratamentos com essa mesma técnica lá, batendo no rosto da moça. Nossa, foi bem legal porque é isso mesmo. O quanto isso funciona, o quanto isso mexe com as pessoas. Essa técnica que eu vou ensinar para vocês agora já tratou enxaqueca, já tratou bronquite, já sinusite, rinite, o desmaio que eu falei para vocês. Uma moça desmaiou no metrô, eu fui lá, fiz a técnica, ela retornou. E várias outras coisas, tá? Tudo que for emoção, sentimento, até mesmo dores, vocês podem aplicar, tá? São pontos estratégicos que nós temos, né? Os meridianos e tal. Muitos pontos que nós temos no corpo e o quanto nós não nos conhecemos. Entra novamente. Então, eu vou explicar para vocês um pouquinho como que funciona a técnica, tá? Na prática. E eu digo para vocês, pratique bastante, porque quando você menos esperar, você pode precisar, ou alguém próximo a você pode precisar, tá? Aqui eu tô segurando os fones, né, por conta do cabelo aqui, mas eu vou dar uma adaptada. E quem não entender, também tem no meu canal, eu explico sobre a EFT. Inclusive, quando eu gravei o vídeo, eu estava atendendo uma pessoa que estava com muita raiva da mãe, e eu ensinei. Aí eu aproveitei e já gravei também, atendendo uma pessoa. E ela fala na hora, assim, tem até o depoimento, bem legal. Bom, então vamos lá. Pontos, né? Começou canhota, vou fazer pelo lado esquerdo, mas vocês podem fazer na ordem que vocês quiserem, tá? Então eu sempre faço assim, ó. Se eu tenho alguma emoção ou dor, primeiro identifiquem. Digamos que seja um sentimento. Vou adotar dessa paciente com raiva. Então eu manifesto da seguinte forma: apesar dessa raiva, eu me amo e me aceito profundo e completamente. Percebam, entre as duas sobrancelhas eu posso bater ou eu posso, como se fosse um martelinho, né? Com os dois dedos. Apesar dessa raiva, eu me amo e me aceito profundo e completamente. Aí do lado dos olhos. Apesar dessa raiva, eu me amo e me aceito profundo e completamente. Embaixo dos olhos. Apesar dessa raiva, eu me amo e me aceito profundo e completamente. Abaixo do nariz.
Apesar dessa raiva, eu me amo e me aceito profundo e completamente. No queixo. Apesar dessa raiva, eu me amo e me aceito profundo e completamente. Aí na clavícula, eu vou pedir para vocês fazerem com as duas mãos, tá? Batendo ao mesmo tempo. Apesar dessa raiva, eu me amo e me aceito profundo e completamente. Aí debaixo do braço. Apesar dessa raiva, eu me amo e me aceito profundo e completamente. Aí tem um ponto que a gente chama do ponto do karatê. É a mão, né, do karatê. Apesar dessa raiva, eu me amo e me aceito profundo e completamente. E no topo de sua cabeça. Apesar dessa raiva, eu me amo e me aceito profundo e completamente. Inspira e solta. E se pergunta, de 0 a 10, né? Que nota eu dou para essa dor? Deu 5. Então faz de novo. Apesar dessa raiva, eu me amo e me aceito profundo e completamente. Ou apesar dessa dor, eu me amo e me aceito profundo e completamente. E vou refazendo. Normalmente, nós chegamos a fazer de 4 a 5 vezes. Mas se precisar de mais, faça. Com certeza essa técnica vai no mínimo aliviar. Se não zerar, ela vai no mínimo te aliviar muito. E aqui eu escrevi para vocês um roteiro que auxilia em várias outras questões, inclusive emagrecimento, que é o nosso queridinho aqui. Então eu vou ler para vocês, né? Peço, se vocês quiserem acompanhar essa live, vai ficar disponível. Vejam, revejam essa live, anotem essas frases, me chamem, questionem, né? Então eu fiz aqui um combinado de todos os atendimentos que eu fiz na minha vida. E olha, são muitos. E os melhores, os que me trouxeram mais resultados, tá? Então, tem aqui um. Eu me amo e me aceito profundo e completamente, é básico. Depois, eu abro mão de tudo que vai me impedir de me tranquilizar. Eu abro mão de tudo que vai me impedir de me tranquilizar. Para pessoas que são muito nervosas. Eu abro mão de toda ansiedade e tristeza. Olha só, para as pessoas que estão trabalhando a questão da ansiedade, ou aquelas pessoas que ficam tristes do nada, não sei por que eu fico triste. Eu abro mão de toda sabotagem que eu possa tentar fazer comigo mesma. Por quê, gente? Por mais absurdo, por mais estranho que possa te parecer, a sabotagem somos nós que criamos, nós nos sabotamos. Mas por quê? A intenção positiva disso tudo é te assegurar, né? Até aqui a nossa mente soube lidar com isso. Mesmo que você esteja nas suas limitações, a sua mente soube lidar com isso. Tudo que é novo, existe um padrão de sabotar. Porque a sua mente não sabe como vai lidar depois. Imagina você que nutriu aí sentimentos de angústia, de mágoa, de raiva e de repente desencadeou aí uma doença física. Se você não mudar o seu comportamento e de repente vier alguém que faz um milagre, né? Dificilmente você vai chegar até esse milagre sem ter mudado algo internamente, porque automaticamente você se sabota. Porque essa doença vem como cura. É justamente para você mudar, procurar mudança comportamental, procurar mudança de paradigmas, crenças. Justamente por isso. Então aquela doença, ela quer te salvar. Nem que ela tenha que te matar para te salvar. Olha só que irônico, né? Mas essa é a verdade. E é isso que a gente percebe, a gente vê, a gente analisa, estuda e entende no ser humano como um todo. Tá? Então, vamos lá. Voltando às frases, nós podemos utilizar também: eu abro mão de toda a culpa do que não vai me ajudar a ser uma pessoa melhor amanhã. É notável e é crescente o ser humano com culpa. Tem culpa de diversas questões, culpa de algo que ele não teve responsabilidade. Vale até diferenciar. Culpa e responsabilidade são distintas, né? A culpa é aquele ser humaninho que sabia que não podia fazer aquilo, ou que sabia que aquilo não ia dar certo, ou que sabia que aquilo ia prejudicar alguém e mesmo assim ele fez. Então ele é culpado, né? Até nos tribunais de justiça, né? Nós vemos culpado, bate um martelo. Agora, se você fez algo que não deu certo, mas você não sabia que aquilo ia acontecer, então você não teve culpa. Você teve responsabilidade e agora você vai assumir essa responsabilidade, né? Vocês podem ver aí que no tribunal tem, né,
o doloso, né? O culposo. Então, assim, existem essas diferenças. Qual foi a sua intenção? Então, se você não teve intenção de prejudicar, é agora de sua responsabilidade mudar isso, mas não carregar a culpa e se martirizar, porque a culpa também faz com que você não consiga atingir a sua auto-performance, né? Então, existem palavras também que eu começo... eu utilizo também em EFT, né? Eu abro mão da compulsão alimentar. Eu me amo e me aceito profundo e completamente. Eu abro mão da compulsão alimentar. Eu me amo e me aceito profundo e completamente. Ah, Marta, mas você fez para a esquerda e agora está fazendo para a direita? Não importa o lado, tá? Vocês podem fazer da mesma forma. Só aqui que vocês farão assim. São os dois juntos. Debaixo do braço também vão escolher o braço. O ponto do karatê também vão escolher. E o topo da cabeça, tá? Então, eu abro mão do vitimismo e da zona de conforto. Isso é muito sério, né? As pessoas que, ó céus, ó vida, tudo acontece comigo, mas foi o outro. Sempre o culpado é o outro. Então, a questão de assumir a sua responsabilidade e abrir mão do vitimismo e da zona de conforto. Porque, né? A zona de conforto é o local que está fedendo, mas está quentinho. Bom, eu abro mão de tudo que vai impedir minha saúde, alegria e felicidade. Também pode ser uma frase aí matadora. Eu abro mão de toda ansiedade que possa ser ocasionada pelas coisas que eu não quero deixar de fazer. Poxa vida. Eu abro mão do apego às pessoas. Esse dói. Mas eu abro meus caminhos para o novo. Então, quando você se apega a algo velho, se apega a pessoas, se apega às coisas, você não caminha para o novo. Já dizia uma velha metáfora, né, que inclusive em PNL nós trabalhamos muito com metáforas de cura, com histórias, na qual uma das primeiras metáforas na época, ainda que eu me formei a primeira vez em PNL, que eu já fiz algumas vezes, então eu ouvi e realmente me gravou bastante a metáfora do barco, na qual dizia que o barco tinha um problema muito sério e ele vinha afundando e passava, né, por vários locais para as pessoas arrumarem. Ninguém sabia qual era o problema do barco e as pessoas iam buscando e ninguém descobria. Então o barco já prestes a afundar, até que encontrou um ser humano que fez uma varredura no barco e falou: olha, agora vocês já podem navegar. E o barco voltou ao normal. E quando a pessoa perguntou: nossa, mas o que você fez no meu barco? Que agora ele está como novo. Como agora eu posso navegar por vários mares. E a pessoa que resolveu a questão só respondeu: existia acúmulo pelos lugares que você passou, grudou algumas ferramentas no casco do barco, grudou algumas lembranças, grudou ferragens, grudou coisas que você não precisava. Era só limpar e esvaziar o casco do barco. E agora vocês podem prosseguir. Ou seja, trazendo para a nossa vida, quantas vezes nós não damos um passo a mais, porque se dermos um passo a mais, o outro e as histórias eu vou deixar, né? Então, a EFT é isso. Tem também a outra versão que eu ensino, EFT com Ho'oponopono, para quem gosta. Eu vejo que é crescente o número de pessoas que trabalham com Ho'oponopono, que gostam do Ho'oponopono, atuam na área. Então eu criei também um EFT com Ho'oponopono, que você pode utilizar os mesmos pontos, mas com as frases do Ho'oponopono. Por exemplo, obrigado, eu te amo, sinto muito, por favor me perdoe, obrigado, sinto muito, eu te amo, obrigado. E aí você vai seguindo a ordem que você quiser. O importante é que você está dando toques, né? Você está desenvolvendo essa parte emocional. E essa parte está mexendo com você e cria novas sinapses.
Parte de Ho'oponopono eu finalizo por aqui. Quero passar para vocês uma técnica que eu utilizo para as pessoas que me pedem ajuda. Poxa, Marta, eu tenho projetos novos, eu quero começar algo novo, eu quero começar a ler, eu quero começar a estudar, eu quero começar a fazer aula de outra língua e eu não consigo. Então, eu vou ensinar para vocês. Eu sempre digo, né? Leiam, primeiramente, alguns livros que te ajudem a criar novos hábitos, né? Existe o livro lá que é o pai, né? O Poder do Hábito. Então, uma técnica que eu explico para as pessoas antes de vasculhar, claro que algumas pessoas têm uma limitação maior e eu preciso ver se tem crença profunda. Fora isso, já passo uma técnica para vocês que pode ajudar bastante. Eu começo dizendo, essa técnica eu chamo de transformando o macro em micro. Então, nós começamos com mini hábitos, ou seja, tudo aquilo que a gente olha, poxa vida, mas eu tenho que ler esse livro que são 300 páginas. Você lembra que são 300 páginas? Quem quer ler 300 páginas? Né? Mas eu tenho que correr 50 quilômetros. Nossa, você imagina 50 quilômetros. Não, quem quer ler? Quem quer correr 50 quilômetros? Nossa, eu tenho que estudar 6 anos. Quem quer estudar 6 anos, né? Ok, então como que nós fazemos? Nós destrinchamos, nós começamos. Então você estrutura para o seu cérebro, para ele começar uma novas sinapses, né? Eu ensinei essa semana um rapaz, ele queria ler esses livros, 300, 200, 400 páginas. Então falei para ele, olha, faça um acordo com a sua mente, você vai falar assim, hoje eu vou ler somente uma página. Só uma página. O que é uma página? Então ele pegava o livro, abria, lia uma página. Dá tempo de ler 2, 3, 4, 5. 5 páginas. No dia seguinte, só uma página. Eu vou ler só uma página. 15 páginas. No dia seguinte, eu vou ler só uma página. Foi indo e terminou muito mais rápido do que ele costumava terminar os livros. Então você, eu quero emagrecer, mas eu quero emagrecer correndo, eu gosto de correr, eu gosto de fazer ginástica, eu gosto de ir para academia, mas tenho uma preguiça. Só de lembrar que eu vou para academia, eu vou ficar lá 2 horas. Então o que você faz? Eu vou correr só um quarteirão, se for referente à corrida. Corre só um quarteirão. Aí chegou um quarteirão, você, dá para correr 2. Dá para correr 3. Legal, volta para casa, corri 3. Mas amanhã eu vou correr só um quarteirão. Aí você corre um quarteirão. Já tô aqui, né? Continua. E assim, se você fizer repetidamente esses mini hábitos em 21 dias, as suas sinapses já entendem que é um novo padrão. Já entendem que é um novo hábito. Então você saiu do macro, de ver tudo muito grande, para o mínimo, e começou. Né? Tem algumas pessoas que me procuram, puxa, eu quero aprender a fazer meditação, Marta, e tal. Quer meditar? Senta e silencia. Fecha os olhos. Puxa, mas, nossa, como eu vou ficar 1 hora? Não é para ficar 1 hora meditando. Mas os monges ficam horas, tá? Mas você não é monge. Fica 5 minutos ali. 5 minutos só? 5 minutos. Daqui a pouco, ficou meia hora. Tá? Sempre começa assim. Lembre-se, tem aquela frase, velha frase também, característica, o primeiro degrau mais alto. Sim, mas e se você colocar na sua mente que você pode subir o primeiro degrau com um banco ou com uma escada, então talvez ele não seja tão alto quanto pareça. E é isso que acontece quando você destrincha como mini hábitos. Agora, gente, estamos finalizando. Vamos lá, temos 2 minutos. E Sônia Maria, sou muito compulsiva, compro o que eu preciso quando estou ansiosa. Sônia Maria, primeiramente, muito obrigada por nos assistir, tá? Muito obrigada mesmo. Eu costumo dizer que a compulsão, ela vem em substituição de algo. Talvez agora você não reconheça, tá? Mas pense sobre isso e pode me chamar depois, tá? A compulsão, o vício, ele vem substituindo algo que eu me sinto um vazio
que eu me sinto vazia, ou um prazer que eu não tenho mais pela vida, ou nas coisas que eu estou fazendo, estou muito metódica, ou eu estou trabalhando tanto, ou eu estou me dedicando tanto à família e não estou me dando os prazeres pessoais, né? Então, por isso você diz, compro o que não preciso quando estou ansiosa, né? A ansiedade vem porque falta, eu estou buscando algo, por isso a compulsão. É essa relação que nós temos. Quando eu trabalho também com pessoas que têm compulsão alimentar, por exemplo, eu peço para que elas identifiquem 3 prazeres pessoais. Sônia, faça isso. Identifique 3 prazeres pessoais. Prazer pessoal não é cuidar de marido, não é cuidar de filho, não é cuidar da família, não é cuidar de vizinho, tá? Prazer pessoal é aquilo que você faz sozinha, que sempre te trouxe prazer. Se houver dificuldade para identificar isso, busque quando você era criança, o que você fazia, o que você gostava de fazer. Gostava de fingir que ia no cinema? Então vá no cinema sozinha, tá? O ser humano tem essa capacidade de criar um laço tão profundo que não faz mais as coisas sem o outro. Então passe a olhar mais para você, passe a cuidar mais de você, porque quando você traz o seu prazer pessoal para a sua vida, aí você não busca outras coisas compulsivamente, tá? Fora isso, você pode me procurar e a gente conversa um pouco mais no particular. Talvez tenha alguma crença de comportamento, talvez tenha algo mais profundo e inconsciente, mas essas técnicas que eu te passei também podem te ajudar e muito, tá? Muito obrigada, Sônia. Então vamos lá, gente, temos mais alguns minutinhos. Eu vou passar para vocês a nossa agenda desse mês, Modelando Vidas. Quero mandar um abração para as minhas companheiras, Araídes, muito beijinho, Dani, Zandra, beijinhos, meninas. Vamos lá, vamos falar sobre imersão em Brotas, que será dia 22/11, 24/11, em Brotas, nas Cachoeiras. Nós teremos imersão em neuroemagrecimento no Horto Florestal, agora no dia 18/5 e 19/5, tá? Nós faremos um passeio no Horto, mas nós iremos para o Tucuruvi, tá? A imersão completa será no Tucuruvi. Eu vou ministrar também formações de Reiki em Minas Gerais, Cambuí. Formação nível 1 será no dia 25/5, na parte da manhã. Nível 2, também no mesmo dia 25/5, na parte da tarde. E nível 3 será no domingo, dia 26/5, tá? No dia 30 de maio, eu darei uma palestra como a PNL atua na cura das doenças, das 14 às 16 e das 20 às 22, na Escola de Linguagem do Corpo e Psicanálise Cristina Cairo. E no dia de 1 a 12 de julho, darei uma formação em Practitioner em PNL sistêmico, com linguagem do corpo, tá? Será uma imersão de férias, entrem em contato com a Escola Brasileira de Linguagem do Corpo. E por hoje é isso. Procurem-nos Facebook, YouTube, Facebook Marta Siqueira Terapias Alternativas, fanpage Saúde Mental Terapias Alternativas, YouTube Marta Siqueira Terapeuta e o nosso site www.modelandovidas.com.br e www.neuroemagrecimentooficial.com.br. Muito obrigada a todos e tenham uma boa tarde. Muito mais rádio, disparada em audiência. MKK Web Rádio. Me acesse aos teus ouvidos, entregue-se a essa emoção, em qualquer momento, lugar.